Você sabia que na programação de sistemas complexos é muito fácil encontrar problemas de coordenação entre as atividades? Pois é, hoje nós vamos falar sobre alguns problemas clássicos de coordenação. O primeiro deles é o problema dos produtores e consumidores. Esse problema também é conhecido como problema do buffer limitado e consiste em coordenar o acesso de tarefas a um buffer compartilhado limitado a N itens. Há dois tipos de processo. O primeiro deles é o produtor, que produz e deposita um item no buffer, caso haja vaga livre. E o segundo é o consumidor, que retira um item do buffer e o consome, caso hajam itens. Há três aspectos de coordenação nesse tipo de problema. O primeiro deles é a exclusão mútua no acesso ao buffer, para evitar condições de disputa entre produtores e consumidores. Em segundo lugar, no caso do buffer estar cheio, os produtores devem esperar até que surjam vagas livres no buffer. Por último, no caso do buffer estar vazio, os consumidores devem esperar até que surjam novos itens. Uma solução possível usa três semáforos. O primeiro deles é o mutex, que controla a exclusão mútua no buffer. Os dois últimos são responsáveis por controlar a quantidade de itens e vagas disponíveis. Uma outra solução envolve variáveis de condição para indicar a presença de itens e de vagas no buffer, substituindo os semáforos. Outro problema bastante comum é o problema dos leitores e escritores, que consiste em um conjunto de tarefas que acessam ao mesmo tempo uma área de memória compartilhada. Isso é muito comum em aplicações com múltiplos threads. Uma solução possível usa um semáforo que bloqueia o acesso à memória a um único processo, o que não é tão eficiente, porque não permite que vários leitores acessem uma mesma área de memória ao mesmo tempo, o que é razoável de acontecer. Uma melhor solução para o problema apresentado considera a leitura como prioridade, utilizando de acesso paralelo. Nessa solução, os leitores dividem o acesso ao mutex de área, utilizando um contador para controlar o acesso de cada leitor. Essa solução aumenta o desempenho da leitura, pois permite o acesso paralelo dos leitores. Porém, limita o acesso da área apenas aos leitores, ou seja, o novo escritor precisa esperar que todos os leitores finalizem o acesso à área. Em casos extremos, a área pode ficar ocupada por muito tempo, causando inanição. Uma variação do problema é conhecida como jantar dos selvagens, e foi proposta por Andrews em 1991. A ideia é simples e tem como base algumas restrições. São elas: os selvagens não podem se servir ao mesmo tempo, os selvagens não podem se servir caso o caldeirão esteja vazio, e o cozinheiro só pode encher o caldeirão caso ele esteja totalmente vazio. É fácil fazer uma relação entre a ideia e o código. O problema do jantar dos filósofos representa uma grande classe de problemas de sincronização entre processos e recursos sem usar um coordenador central. Ou seja, resolvendo esse tipo de problema, encontramos uma forma de coordenação que, nesse caso, permite que os filósofos realizem suas ações, meditar e comer. Falando de uma forma mais simplificada, cada filósofo é uma tarefa e cada hashi ou palito representa um semáforo. A solução mais segura, que evita problemas com intervention ou inanição, ou eventuais bloqueios, utiliza de um saleiro hipotético colocado no centro da mesa. Nesse caso, o saleiro funciona como um semáforo, permitindo que cada filósofo só possa comer ao pegar o saleiro. Ao finalizar, o mesmo deve colocar no centro da mesa. Com isso, fica fácil de relacionar a ideia ao código apresentado.